Olá, meus amados. Eu passo aqui nesse momento para deixar uma reflexão ao seu coração. Eu quero estar falando algo sobre ministério. Eu quero estar falando algo sobre chamado. Eu quero estar falando algo sobre missão. Qual é a sua missão? Qual é o seu chamado? Qual é o seu ministério? Algo que o Senhor tem colocado em meu coração. Eu passei por alguns momentos em minha vida em que eu desisti do chamado, em que eu desisti de lutar pelo meu objetivo, de lutar pela minha missão. Mas o Senhor colocou no meu coração. O Senhor renovou dentro de mim essa chama. O Senhor acendeu novamente. O Senhor vem falando forte ao meu coração. Eu tenho me colocado, me disposto para fazer, para estar diante de Deus, para que o Senhor realize muitas bênçãos, muitas obras em minha vida e através da minha vida. Eu tenho me colocado diante de Deus como um simples mortal, como um falho pecador, mas em arrependimento, em conserto, um vaso nas mãos de Deus para ser moldado como o Senhor quer. E há um tempo atrás, há uns meses atrás, eu estava preocupado, falei, a minha idade está chegando, já estou com 35, e logo que eu me converti, já tem 19 anos, já vai fazer 20 anos que eu me converti, e desde o início da minha conversão, eu ouvi muitas profecias sobre chamado, sobre o que Deus tinha para realizar na minha vida. E o tempo passou e foi ficando para trás. E esses dias eu pensei, acho que, como falei há uns meses já atrás, eu pensei, acho que Deus não tem esse chamado para mim. Eu acho que o tempo está passando, já estou com 35, eu vejo pastores aí pastoreando igreja já com 10 anos de pastoreio, que tem mais ou menos a minha idade, e eu acho que eu já estou ficando velho, eu acho que não vai acontecer não. Aí um dia eu fui para uma oração na mata, e ali eu orava para o Senhor, e eu falava para o Senhor, Senhor, tem 20 anos quase que eu estou te servindo e ainda não aconteceu. Eu acho que o Senhor não tem esse chamado, não. Eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Eu acho que isso é coisa que as pessoas falou para mim, falou pela emoção, não falou pelo Espírito Santo. Aí eu acabo de subir da mata e eu pego meu celular, entro no Facebook e ali aparece um jovem pregador muito usado por Deus, Rodrigo Santana. E no vídeo dele foi algo impressionante. O vídeo que eu assisti estava falando sobre isso, sobre ministério, sobre tempo, sobre a nossa árvore frutificar. Uns frutificam mais cedo, outros frutificam mais tarde, mas a nossa árvore tem que frutificar. E aquilo falou muito em meu coração. O tempo de Deus, o tempo do Senhor para mim. Eu creio que está chegando esse tempo. E agora, essa semana, eu passando por um estudo bíblico diante da palavra do Senhor sobre o chamado da vida de Jesus, e eu pude ver. Jesus tinha o chamado, Jesus tinha vida, Jesus tinha busca, Jesus teve o seu crescimento. Mas Jesus, ele trabalhou como carpinteiro até os seus 30 anos de idade. Aí com uns 30 anos de idade, Jesus começa o seu ministério no livro de Lucas 3:23. Lucas 3:23. O mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli.
Eli de Natã, e Natã de Levi, e Levi de Mequi, e Melqui de Janaí, e Janaí de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagaí. Aqui fala a genealogia de Jesus Cristo, Lucas 3, 23. Jesus começa o seu ministério com quase 30 anos. Jesus viveu 3 anos do seu ministério. Jesus foi preparado durante 30 anos para viver apenas 3 anos de ministério. E tem pessoas que em 3 anos já quer viver os seus 30 de ministério. Acontece, tudo é por Deus, tudo tem um período, para cada um tem um período determinado por Deus. Mas se Jesus foi preparado durante 30 anos para viver 3 de ministério, por que eu quero passar à frente de Jesus? Eu vejo algumas pessoas, amados, no qual eu converso, pessoas usadas por Deus, pessoas que têm o seu chamado, pessoas que Deus tem realmente algo para fazer na vida deles. Mas tem algumas pessoas, amados, que estão querendo ser a mais do que Jesus. Pessoas que conversam com a gente querendo ser melhor do que a gente. Pessoas que estão dentro da igreja querendo passar à frente até do pastor da igreja. Eu vejo acontecer isso. Isso entristece o meu coração. Tem pessoas que querem sentar na cadeira à frente de Jesus. Não quer sentar do lado. Eu sempre falo que numa igreja a gente temos que andar lado a lado, né? Um na frente, outro atrás. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós temos que andar lado a lado. Algo que chamou minha atenção também, algo que o Senhor ministrou no meu coração durante essa semana. Jesus, ele não foi crucificado porque ele era bom. Jesus era bom, mas ele não foi crucificado porque ele era bom. Jesus era bom. Mas quando precisou Jesus tirar aqueles cambistas da igreja, ele chutou o pau da barraca, como diz o ditado. Ele colocou tudo de perna pro ar, ele expulsou aquelas pessoas de lá. Jesus, quando precisava, ele também agia conforme o Espírito Santo lhe ordenava e usava de suas forças. Jesus batia de frente também. Jesus, ele era uma ameaça para o inferno. Enquanto você ficar só quietinho, enquanto você ficar só de boa, eu vou orar para aquele meu irmão ali, e Deus abençoe a vida dele, deixa ele continuar naquela vida. Jesus ia orar, Jesus orava, mas o que Jesus dizia? Vai e não peques mais. A luta de Jesus era constante e é até hoje para nós pararmos de pecar. O que mais Jesus quer de nós é que eu pare de pecar, é que você pare de pecar. As pessoas até dizem ser de Jesus, mas as pessoas não querem parar a vida de pecado. Quando a gente bater de frente com o pecado, nós somos uma ameaça para o inferno. O inimigo fica furioso contra nós. Os levantes se levantam, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É nisso que temos que crer sempre, sempre, sempre. Jesus tinha o chamado, Jesus tinha a vida, Jesus tinha a busca, Jesus tinha o crescimento. E após os 30 anos, Jesus começa o seu ministério. Jesus começa a andar pelas sinagogas. Jesus começa a andar, uma multidão acompanhar. Começou a ouvir mulheres possessas e ele orar e expulsar demônios. Começou a orar por enfermos e enfermos serem curados. Esse era o ministério de Jesus. Jesus pregava sobre o amor. Por quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Perdoa. Jesus é perdão. Jesus é perdão. No livro de Lucas 8, 1 ao 3, vai dizer a palavra do Senhor. E aconteceu depois disso que andava pela cidade em cidade,
de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Jesus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e enfermidades. Maria, chamada Madalena, na qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com seus bens. E ajuntando-se uma grande multidão e vindo todas as cidades ter com ele, dizer por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto ao caminho e foi pisada pelas aves e comeram. E a outra caiu sobre a pedra nascida, secou, pois não tinha umidade. As mulheres andavam com Jesus. As mulheres pediam para os seus maridos investir no ministério de Jesus financeiramente. Eu tenho colocado a minha vida diante de Deus. O Senhor sabe disso. O Senhor conhece o meu coração. Qual é a minha petição para Deus? O Senhor sabe que eu tenho dedicado a minha vida para o Senhor. E para você viver o ministério, você precisa do chamado, da vida, da busca e do crescimento. Aí quando começa o seu ministério, aí você precisa de discípulos. Jesus tinha 12 apóstolos que eram discípulos. Jesus tinha essas mulheres que andavam com ele. Aí você precisa de pessoas para te ajudar financeiramente, porque as pessoas criticam pastores por não trabalhar em uma empresa, porque não é fácil. Como que vai trabalhar 8, 10, 12 horas num dia e tocar um ministério? Tem uns que até fazem isso, mas às vezes o pastor trabalha e a pastora que pastoreia a igreja. Agora, quando é só uma pessoa, não tem como ele trabalhar e pastorear vidas. Então, eu oro ao Senhor. Eu creio que esse tempo vai chegar, que Deus vai levantar pessoas. Eu nunca pedi R$1 para ninguém. Eu oro para muitas pessoas. Eu oro por empresários, eu oro por amigos meus que são bem financeiramente, mas eu nunca pedi R$1 para ninguém. Não estou aqui para isso. Esse vídeo não é para isso. Mas eu oro para o Senhor, que um dia vai levantar pessoas para investir no meu ministério. Que um dia o Senhor vai levantar pessoas. Eu não estou orando para Deus para pedir um carro novo. Quem me conhece sabe que o meu carro é velho. Eu não estou preocupado em ter um carro novo. Eu tenho orado para o Senhor levantar pessoas para me ajudar, para investir no meu ministério. O Senhor tem levantado pessoas para caminhar comigo. Eu estou em um grupo de oração. O Senhor tem colocado homens para orar comigo. Eu estou no meu trabalho e estou recebendo áudios de oração de irmãos intercedendo por mim. Essa semana eu falei com uma mulher de Deus, uma mulher de fé, uma mulher que a gente tem como uma mulher abençoada, uma mulher que tem intimidade com Deus. E eu falei para ela, falei: irmã, eu preciso das suas orações. Eu preciso da sua intercessão. Jesus tinha a sua mãe como intercessora. Maria, mãe de Jesus, intercedia pelo seu ministério. É outra coisa que a gente precisamos ter no ministério também. Pessoas para interceder por nós.